Olá, pessoal! Esse é o Santa Contingência, seu podcast de análise do comportamento e psicologia. Acho que a gente já fez essa abertura um pouquinho diferente, então a gente pode desconstruir isso tudo. Meu nome é Milena, sou psicóloga, analista do comportamento. Atualmente trabalho com aba aplicada ao TEA, né? E além de ser psicóloga clínica, criadora do GEAC e aqui do Santa Contingência com vocês. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, eu também sou um dos criadores do GEAC, sou psicólogo clínico e sou aluno do curso de especialização em terapia comportamental do ITCR Campinas. E hoje a gente está recebendo uma pessoa que foi muito citada aqui nesse podcast, acho que mais citada do que talvez o próprio Skinner, né? Se você está escutando os podcasts mais recentes, assim, eu sempre falo, porque é minha supervisora Lari, um beijo para Lari Sazati. E finalmente ela veio aqui. Lari, bem-vinda. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Se apresente, fale quem você é, explique para o pessoal aí. Gente, eu tô muito famosa. Eu falei, gente, eu vou no Santa Contingência. O pessoal, ai, manda beijo para mim, fala do meu nome. Não. E é só um privilégio meu mesmo, ser citada. Queria agradecer vocês, estou muito feliz de estar aqui, né? É uma honra, é um privilégio. Vocês são um podcast mega famoso, o Guilherme não gosta que fale isso, mas vocês são a referência de podcast, né? Em análise do comportamento. Como o Gui já disse, né? Sou supervisora dele lá no ITCR Limeira, sou psicóloga clínica, sou supervisora particular, tenho um grupinho de estudos aí de começo de clínica, né? Para quem está começando, ou mudando, transicionando, enfim. E, né, apaixonada pela análise do comportamento, vivemos isso, né, Gui? Demais, demais. E é muito legal a ideia do seu grupo, porque é exatamente isso que a gente quer conversar hoje, né? Essa ideia de quero ser psicólogo clínico, o que eu faço, quais são esses passos, como eu me torno psicólogo clínico analítico comportamental. E só para a gente retomar, se você está chegando agora, veio pelas redes da Lari, ou está escutando a gente assim de maneira aleatória, chegou nesse episódio, esse episódio faz parte de uma classe maior, assim, de um especial de clínica comportamental que nós estamos fazendo aqui do podcast, que já tem algum tempo. Nós temos o episódio número 10, que é o especial de clínica comportamental, que nós falamos de maneira geral o que é a prática clínica do analista do comportamento, se analisa sonhos, se não analisa, se analisa inconsciente, se não analisa, todas as questões de dúvidas, tiramos várias dúvidas dos nossos ouvintes. Polêmico. Muito polêmico. E nesse episódio a gente também fala das diferenças da especialização do ITCR, do IBAC, quais são as terapias diferentes também, o que é FAP, de maneira bem simples, tá, gente? A gente ainda pretende aprofundar isso nos próximos episódios. E aí nós temos o episódio 11, que esse episódio eu estava escutando ele, e modéstia à parte, ele é bem legal, que é como fazer a primeira sessão, que é essa coisa aterrorizante, né? Vou começar a atender, como eu faço, o que eu pergunto, como eu lido com o silêncio do meu cliente. Então, esse episódio também é muito legal. A gente gravou ele no ano passado, mas eu estava escutando ele recentemente e eu fiquei muito orgulhoso do que a gente falou lá. E o nosso mais recente de clínica é o episódio 13, que foi a nossa volta, que nós falamos sobre relação terapêutica, que também está bem legal, assim, estamos falando das dificuldades e dos prazeres da relação terapêutica, e esse é o nosso quarto episódio de clínica, desse especial de clínica, então escutem os outros e venham escutar esse agora, porque a gente também quer construir outras ideias, quer construir outras partes do que é ser psicólogo clínico, do que é ser terapeuta comportamental, enfim, todas essas nomenclaturas. Isso é muito importante, eu acho, né, gente? Porque vocês alcançam um número de pessoas muito maior pelas mídias, né? Então, podcast, o YouTube, as redes sociais, enfim, vocês trazem as pessoas para estudar análise do comportamento de uma maneira legal, né? E desmistificar isso que todo mundo fala, né? Que é pragmático. Inclusive, tivemos aquele evento, né, Guilherme? Do qual eu me retirei de um curso, não sei se a Mi sabe. Acho que não. Não, mas conta, porque é uma a gente boa... pode falar isso, eu vou preservar Pode. os nomes de instituições Por e favor. cursos, tá? Mas me retirei aí de um curso que se dizia abordagem livre, focado em um tema específico. E uma pós-graduação, na verdade, né? Não era um curso, uma pós bem cara, bem ali que eu estava 3 anos louca para fazer. E aí, depois de muito sofrer, né? Passar o final de semana fazendo origami, vendo dança, basicamente. Que era a aula era Era isso, gente. aula, isso era aula, e era uma vez no mês só.
ela pegou e falou assim: se vocês não estão gostando, vocês têm que entender que a gente tem que se conectar melhor com os nossos clientes. E se o cliente gostar de uma vibe assim, você vai fazer igual a analista do comportamento e só fazer questionário? Aí eu falei: oi, como é que é? Não pode ser, é brincadeira. Aí, né, com toda a delicadeza que existe, na Fiona aqui, fiz um pequeno texto e me retirei com felicidade da pós-graduação. Mas assim, não consegui nem postar ainda, né, no Instagram e tal, falando sobre, porque tá entalado ainda. Como pode, gente, psicólogas, mestres, né, com toda aquela graduação, falar mal e criticar a abordagem do coleguinha, né? É tão chato. Então, acho que vocês fazem tudo. Acho que vocês fazem tudo de uma maneira muito delicada, muito coerente, muito cuidadosa, né? Tanto no GEAC, que eu já estive ali presente, quanto aqui também no Santa Contingência. Então, sou muito fã, não é brincadeira, não, sou muito fã mesmo. A gente fica um pouco tímidos com essas coisas. A gente ainda não internalizou essas coisas, sabe? Não consegue entender, desmistificar tudo que as pessoas colocam dentro desse contexto Santa Contingência. Mas a gente fica muito feliz, porque eu acho que, assim, Santa Contingência é engraçado, porque a gente está falando de outras coisas, mas o podcast é isso também. O Santa Contingência nunca foi, a gente nunca fez com o intuito que a fama voltasse para a Milena e para mim. O nosso intuito sempre foi, assim, que Santa Contingência fosse uma extensão do que é o GEAC-PP, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso grupo de estudos, e que a gente pudesse levar as discussões. E a gente sente um peso, Lari, a gente fala muito de responsabilidade, mas a gente sente muito o peso da responsabilidade. Vou falar o texto, hein, Gui? Você já sabe. Esse é um texto muito bom que a gente... Eu falei sobre ele no episódio da Suzana. Ouvi. Só para quem não está entendendo, é o texto Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade do Hélio Guilherme. Meus clientes sabem. Os meus também. Os meus também. Para todo mundo. Eu acho que a gente sente muita responsabilidade de levar uma conversa que seja legal para as pessoas, que seja não só da nossa cabeça, porque a gente poderia muito bem não se importar com teoria, com nada, e vir aqui ficar conversando. Mas a gente quer trazer gente legal, gente que estuda, gente que está produzindo, gente que é supervisora, porque a gente quer oferecer numa mídia que é muito agradável. Eu amo podcast. Numa mídia que é muito agradável, para que a pessoa também esteja, de uma certa maneira, estudando e aprendendo. E a gente também aprendendo. E eu acho que isso mudou uma chavinha para mim quando a gente recebe o Lucas no nosso episódio número 14, para falar sobre luto. Gente, nós fizemos 2 horas e 12 minutos. Ele deu uma aula pra gente, falando de psicoterapia do luto. E eu falei, caramba, é esse o caminho do Santa Contingência, é isso que a gente quer oferecer, seja em 2 horas, seja em meia hora, mas a gente quer trazer pessoas que falem, que deem aula, e a gente está muito feliz de receber você aqui, e a gente precisa dizer que se você está escutando isso no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, nós estamos no YouTube com vídeo. Então, vai lá no nosso YouTube. Tem nossos rostinhos aqui, né? Se inscreve no canal, deixa like, vai ver como a gente está. Estamos todos bonitos. Estamos gravando isso num horário super adequado, mas a gente está muito feliz de estar gravando vídeo e áudio para vocês. A gente adorou gravar essa experiência, então a gente vai fazer isso mais vezes. Volto para que aconteça o presencial também. Nossa, né? Muito. Venham aí, sei lá, para São Paulo capital, que daí dá para centralizar todo mundo, talvez. Ou a gente vai para Prudente também. Eu ia, né? Você sabe. A minha, não sei se você sabe, mas já estava de mala pronta, já ia. Tô com roupa de ir. Não, a gente estava já cogitando essa ideia. Essa parte ele compartilhou comigo. Sim. Eu acho que a gente podia fazer um mutirão, assim, em algum momento de férias e pedir para os convidados, vem para cá, vocês gravam. A gente paga hotel. A gente paga hotel, a gente paga diária, alguma coisa assim, e vocês gravam presencialmente com a gente, porque quem segue a gente nas nossas redes, no Santa Contingência, viu que nós temos, tecnicamente, um local físico muito legal, que é providenciado por amigos da Milena, mas que está no Centro Universitário Toledo, que é uma faculdade aqui da nossa cidade, um local de podcast, assim, de alta qualidade. Então, a gente tem um local físico, e se a gente pudesse trazer convidados presenciais para estar com a gente, ia ser perfeito. Quem sabe um dia a gente não... Isso é um plano. Quem sabe um dia a gente não organize a JAC, a Jornada de Análise do Comportamento do GEAC, presencial, e a gente não faça um combinado da participação em palestras, cursos e também no podcast. Fica registrado, porque quem sabe daqui a alguns anos a gente escuta isso e vê que deu certo.
A cara da Milena de desespero, coitada. É porque eu sou. Era interno, ele externalizou. E agora não É, sei como a não, gente é, faz isso. é porque eu sou o sonhador do grupo, assim. Eu queria. A gente já teve tantas ideias, eu acho que assim, todo mundo passou por isso, mas a pandemia acabou com muitos planos do GEAC. Planos de evento. Nós tínhamos um curso com ingressos vendendo para fazer. Nós Caramba! tínhamos um curso com o pessoal do acadêmico de Londrina, um curso sobre gestão de carreira. Tava pronto. Ah, Gente, nós estávamos vendendo ingressos, as pessoas comprando. E a gente teve que devolver o dinheiro das pessoas. Isso não é o problema, gente. Com A, local reservado e tudo, era assim. a questão é, nós tínhamos muitas ideias de fazer, porque nós tivemos um evento presencial em Prudente de análise do comportamento, para a gente já foi assim um marco gigantesco, e a gente queria mais. Nós queremos mais ainda. Então, quem sabe? Quem sabe? Fica aí, são planos para a gente trabalhar para conseguir. eu torço para que sim. Lari, para a gente começar a entrar no tema, queria saber de você, como foi o seu desenvolvimento enquanto terapeuta comportamental? Como foi a sua história aí na vida clínica também? Por que você escolheu psicologia clínica? A gente tem essa ideia na faculdade, eu lembro de escutar muito na faculdade. A psicologia não é só clínica, a gente tem que pensar por outros meios, pensar em outros contextos. Mas a gente vai chegando, eu pelo menos, e acho que a Milena compartilhamos isso. A clínica é muito legal. A gente chegou no último ano da faculdade e falou: meu Deus, análise do comportamento da clínica, que negócio bonito. E a gente trabalha em clínica desde então. E você, acredito que não tenha sido diferente. O que te levou para esse lado clínico? Foi um pouco diferente. Na verdade, acho que irei frustrar corações aqui agora, então. Mas, na verdade, eu gostei tanto, tanto do último episódio que foi com a Mari, né? Uhum. Porque eu sou da forense de coração, né? Então, não sei nem se eu já tinha comentado isso com o Gui, Eu acho que a gente mas já comentou um pouquinho sobre nas supervisões. eu cheguei na faculdade e falei, gente, eu quero trabalhar no Criminal Minds, né? Igualzinho, nossa, com certeza é possível, por que não? E aí fui atrás e fui para vários Eu sou essa congressos. pessoa, tá? Mas eu vou me Ele reservar o é. direito de ficar calado, porque senão a gente entra em outro episódio aqui. Mas eu também sou essa pessoa. Vamos, porque vou chegar lá. E Uhum. aí fui para vários congressos, inclusive com o perito Salada, né? Que é o perito do caso da Suzane. Então, Uhum. a gente viu coisas assim mais particulares do caso ali, né? Não só o dela, de vários outros. Então, foi um episódio bem especial, esse último que vocês fizeram para mim também. E aí percebi que não tem espaço, né, para psicologia forense, tanto quanto a gente imaginava. Tanto é que eu não sei se vocês sabem, mas concurso de perito, acho que são 2 estados só que aceitam psicologia como curso, né, para poder prestar. E aí falei, bom, deu ruim, né? Não vou conseguir. E agora, meu Deus, meu mundo caiu, meu sonho. Aí eu falei, vamos para a clínica então, que eu acho que dá para conciliar. Só que daí eu Isso, me isso você encontrei. já, isso você já pro final da faculdade. Não, Gui, na verdade, acho que assim, os primeiros congressos que eu fui de forense, eu estava no primeiro e no segundo ano. Antes de começar o estágio, eu já tinha, Uhum. né, mergulhado um pouquinho mais aí na questão da clínica, entendido um pouco mais, falei, é aqui que eu vou tentar. Tanto é que no meu estágio na PUC a gente tinha 3 estágios obrigatórios: escola, clínica e organizações. O de organizações eu consegui dar um jeitinho ali, fui para a delegacia da mulher, né? Então nunca pisei em organização, não sei nem o que faz lá dentro. Que eu já fui para a delegacia da mulher, outras pessoas foram para presídio, né, e tal. Então sempre foi uma área que me chamou bastante, mas antes dos estágios eu já sabia que eu ia tentar a clínica por gostar mesmo, né, da ideia do que é. E na minha faculdade eu tive um, um apelo muito grande para análise do comportamento. E análise do comportamento realzona mesmo, como é que a gente faz hoje. A coordenadora do curso era behaviorista, tudo mais, Helena. E aí ela puxava bastante a gente para análise do comportamento. Não era TCC, era de fato, né, análise do comportamento ali. E aí já deu um match, assim, né? Quando eu participei das aulas teóricas. Então, nunca tive dúvida de qual abordagem, ou vou para a clínica ou não vou. Depois
momento aí da forense, dessa frustração, eu falei, então é aqui mesmo. Depois dos estágios, isso só se confirmou mais. E aí sai da faculdade já querendo trabalhar na clínica. E aí é um momento que é muito, acho que é muito prazeroso, mas também é muito aterrorizante, assim, porque a gente se forma, pega o número do CRP bonitinho e tem que ir para o mundo, tem que trabalhar. Como que foi, assim, esses primeiros passos, até de organização, porque as pessoas perguntam muito para a gente esses passos iniciais para a clínica. O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente podia até fazer um episódio, não sei o quanto disso é relevante, mas assim, desse momento específico, né? Desse pós-faculdade, porque é um momento muito angustiante às vezes. Mas como que foi para você, Lari? Bom, acho que nos últimos 2 meses ali, a minha supervisora de comportamental me chamou para ajudar ela na pesquisa de doutorado que ela estava fazendo. Então, a gente ia para o hospital, coletava dados e tal, e aí fiquei mais próxima ainda dela. Já tinha uma grande, aliás, um beijo, Anitta, já que pode, né, Gui, fazer a menção à supervisão. Então, a Anitta foi imprescindível, assim, para mim, em vários outros aspectos. E aí ela falou, eu falei, Anitta, e agora? O que eu faço? Onde que tem análise do comportamento aqui? Não sabia, era perdidaça, assim, para mim, faculdade para sempre, eterna. E aí ela falou, Lário, ITCR ou Paradigma, né? E o Paradigma estava em São Paulo, o ITCR estava em Campinas, muito mais perto. Falei, legal, fui com um amigo e a gente entrou juntos aí. Mas eu fiquei, sendo muito sincera com vocês, até acho que maio, já tinha começado a pós, né? Porque eu emendei a graduação na pós-graduação, deitada no sofá. Meu pai chegou, falou, eu nem sei se é isso que vocês querem que eu fale, né? Mas estou falando a verdade. Meu pai chegou e falou assim: e aí, meu bem? Até quando vai ficar aí o Buda, né, no sofá? Eu falei, Tô tô tão bom descansando. aqui, né? Tô tirando o meu sabático. De fato, não estava tão errada, né? Porque a minha rotina, saudades de poder ficar ali o Buda no sofá. Mas aí eu fui atrás das questões do CRP, né? Me movimentei para tirar e voltei a trabalhar na escola de inglês, que eu sempre trabalhei a vida inteira. Esse é meu único trabalho, além de psicóloga, né? Desde os 16 foi dando aula de inglês. Então, esse outro trabalho que eu tinha também era em horários alternativos, então me auxiliou a começar a clínica sem perrengue, né? Uhum. Mas comecei ali, acho que no meio do ano seguinte que eu me formei, comecei a abrir uma clínicazinha, né? Ainda era, nem abri, eu aluguei, subloquei uma sala que eu pagava porcentagem, né, para a moça dona da clínica. Ela me arrumou uma cliente lá. E aí as pessoas, a Lari começou a atender, vou indicar. E aí seguimos. Show, acho que não é muito diferente das nossas histórias. Tirando o contexto acadêmico, todo o resto acho que é a mesma coisa. A gente ficou aqueles meses ali meio. O Guilherme tinha outras funções, né, a se cumprir. Eu fiquei também esse tempo meio sabático, assim, sem saber. Fui pesquisar clínicas, achava que, sei lá, ia ser super fácil juntar 3 amigos e que todo mundo ia abrir a clínica, ia pagar a secretária, ia ser tudo lindo, maravilhoso, até a gente cair na real e falar que não ia dar, não, que não era a nossa realidade, e postergar um pouquinho mais para frente essas ideias. Eu acho que uma das coisas que facilitou muito, que hoje, em 2021, mas que isso aconteceu desde o ano passado, que eu trabalhasse só com psicologia, que eu vivesse só de clínica, é ter tido um trabalho nesse início. Um trabalho que me desse o auxílio para que a psicologia não tivesse esse peso, assim. E eu sinto que isso é uma questão que acontece muito até com as pessoas que a gente recebe no GEAC. A gente sai da faculdade e às vezes as pessoas chegam querendo trabalhar com clínica porque é a chance que elas têm e elas têm que fazer aquilo dar certo. E nós sabemos, somos analistas do comportamento, o contexto não responde da forma que a gente espera. Ele tem suas próprias regras, digamos assim. Então a gente pode querer muito, a gente pode se preparar muito, mas existe toda uma contingência ali acontecendo que a gente não tem controle sobre ela. Então, eu compartilho muito assim dessa experiência com a Lari, de um outro emprego nesse início me deu a segurança para que a clínica fosse uma questão mais leve.
para que a clínica virasse um trabalho mais organizado na minha vida, de começo mesmo, que a gente começa com um cliente, fica mês, depois vem um, aí depois some. A gente não consegue, na maioria das vezes, né, gente? O valor que a gente cobra nem é tão adequado, é abaixo, então a gente ganha praticamente aqui, a gente pagava a hora fixa. A gente pagava metade do atendimento, era o preço da hora. Então, assim, o valor, aquele valor, você não conseguia se manter. Então, assim, o outro trabalho te dá essa segurança para que a clínica seja e comece a virar um trabalho mais habitual, que você começa a se dedicar, começa a estudar e começa a olhar para a clínica como futuramente sua única fonte de renda, né? Ô Gui, eu fiquei ali acho que uns 2 meses nessa clínica que eu pagava porcentagem, né, para dona, e aí mudei para a clínica que a minha ex-psicóloga tinha. Então ela era minha psicóloga quando eu era criança. Eu falei, e aí, tem um espacinho para mim? Ah, tem, venha. Arrumamos uma tarde que eu não dava tanta aula de inglês, né? E organizamos um valor assim que para quem está começando era alto, sabe? Eu recebia tudo que eu recebia de clínica era para pagar a sala. Mas ainda bem, eu tinha meu outro trabalho, também não era um nossa, que salário, mas dava para equilibrar as coisas, né, minimamente ali. E aí, acho que a grande maioria das pessoas desiste da clínica por isso, né? Porque é difícil. E a gente tem visto aí ondas de pessoas que falam sobre psicologia clínica falarem que não, só é difícil se você não fizer o que é certo. E aí a frustração que fica na cabeça dessas jovens almas que estão começando a comportamental falando de alma, né, gente? É tudo meme, calma. Mas como fica isso na cabeça das pessoas, né? Nossa, então só eu não consegui, que fracasso. Não, gente, demora mesmo. Infelizmente é um caminho difícil, né? Sim, e eu acho que a gente fala hoje em dia, por exemplo, nós estamos em outubro de 2021. Hoje em dia, a preocupação de ser um psicólogo clínico é totalmente diferente do que, por exemplo, nós nem temos tanto tempo de carreira. Só que para a gente, psicólogo clínico era ter a sua sala, ter o seu local, bonitinho, suas horas. Hoje em dia, você nem precisa disso. Você tem o seu computador com internet, seu CRP e o cadastro no EPSI, seu consultório vai para todo local do mundo. Sei que a Lari é 100% online atualmente, mas eu e Mi, por exemplo, temos o nosso local físico Somos presencial. híbridos, Temos o nosso local físico presencial, porque é uma característica da nossa cidade e da nossa região. A psicologia, a psicologia aqui online ainda não é tão forte quanto a presencial. Então a gente precisa disso para trabalhar ainda. Mas assim, hoje em dia é totalmente diferente, né, Lari? Essa questão do online, essa questão de não precisar ter o local físico. Com certeza. Aqui eu também moro no super interior, né? Mais interior que vocês. Eu moro em Americana, gente, né? Quem é na fila do pão? Ninguém. E aí aqui também, eu tenho acho que 3 clientes da cidade. Pós-pandemia, durante a pandemia, né? Perdi muitos clientes, porque meus clientes, muitos eram autônomos ou tiveram um corte aí, né? Então tinha, enfim. Perdi vários clientes daqui, só que com a questão da supervisão, né, até do ITCR mesmo, virei supervisora online, então a gente tem conexões em outras cidades, em outros estados. Uma cliente minha mudou do país e me indicou para outras pessoas. Então, na verdade, hoje em dia, eu tenho 3 clientes da minha cidade, o resto está espalhado aí pelo mundão, né? Então, nem faz sentido eu ter uma clínica presencial, né? É meio sem sentido mesmo, é meio amplo, né? E aí, hoje em dia, a questão do online está vindo muito forte. Eu comento com os meus alunos e tudo mais. Gente, só adiantou um pouquinho o reloginho, né? Não, não é que, nossa, é um processo, um fenômeno que aconteceu na pandemia. Isso ia acontecer, isso estava acontecendo, né? E, de novo, meu pai aí, mencionado no podcast, falava para mim, viu? Vamos fazer uma propaganda em cima desse negócio online e tal. Credo! Eu gosto de me arrumar, de ir para a clínica, de botar um salto, para quê, né? 1,80 de altura já, mas tudo bem. Né? Eu gosto desse ambiente, nunca, jamais. E aí, hoje em dia, deveria ter escutado antes, né? E não vai voltar. Quem está na clínica só online, acho que não precisa ter medo, porque não vai perder cliente. A gente só adiantou o reloginho, então
Quem se adaptou ao online não vai falar, ai, mas eu queria ir para o presencial de novo. Não vai. Com certeza não vai. Exatamente. Lari, você estava falando sobre, né, o seu processo de se descobrindo enquanto analista do comportamento e até procurando um pouquinho, né, de formação. E é um pouco do que a gente objetiva com esse episódio de hoje, né? Conversar sobre quais são esses percursos, né? Que a gente faz logo no começo. Eu lembro muito de conversas, eu e Guilherme tínhamos costume de ter conversas no estacionamento da faculdade. Então, a gente acabava a aula e ficava, sei lá, 1 hora a mais no estacionamento só para falar sobre essas coisas. E o último ano da faculdade era exatamente sobre as mesmas preocupações e pretensões que você, que era TCR, Londrina, ou, sei lá, Paradigma, para onde iremos, o que iremos fazer, vamos bancar um IBAC da vida, vamos... Enfim, e é um pouco do percurso que a gente recomenda para quem vem conversar com a gente, né? Tanto o Gui quanto eu fomos atrás de especialização na busca de se complementar. E aí eu te pergunto, né? O que a gente faz nesse momento, assim, sair da graduação? Quais são os rumos a tomar, né? Vamos pensar assim, tenho pouco dinheiro, tenho dinheirinho a mais, tenho bastante dinheiro. Quais são os percursos aí? Perfeito. Gente, eu acho que independente do recurso financeiro, a gente tem que buscar continuar o estudo, né? Felizmente é necessário, não vou nem falar infelizmente, é felizmente porque, né, a gente só fez a graduação, e vocês fizeram psicologia também, vocês sabem o quanto que vocês aprenderam de análise do comportamento na faculdade, de 0 a 10, quanto foi? Ah, 0,5? assim, ó, até o último ano, 0,4, mas não pela má qualidade dos professores, por tempo mesmo. Mas no último ano a gente forçou a professora a ensinar, mas assim, dependendo da grade curricular, 4 de 10, sem dúvida nenhuma. Assim. Eu não forcei ela, não. Ela me forçou, na verdade. Não, mas a gente pedia muito e ela dava, ela entregava muito. Eu queria ser uma boa terapeuta, e aí ela só enchia meu e-mail de textos e coisas para fazer. Essa história é uma lenda aqui no podcast, a gente sempre fala disso. A gente saía da supervisão com 50 artigos, 3 livros, 4 análises funcionais molares para fazer, várias coisas, assim. Mas era pesado pelo ritmo da faculdade, mas era muito prazeroso. Mas vai lá na pergunta. Não, eu tive muita sorte, né? Porque minha professora de teoria e a supervisora depois de clínica comportamental foi a mesma, que foi essa que eu comentei, a Anitta, e foi incrível, né? Então, até hoje, o exemplo que eu uso de extinção, que é o vídeo do Pedro, Cadê meu chip? Né? Quem não consegue fazer o paralelo, por favor, assista, que vai fazer todo o sentido com o pico da extinção ali, aquele vídeo, né? Foi ela que passou para a gente, então eram aulas muito dinâmicas e muito teóricas ao mesmo tempo, supervisão maravilhosa, né, com poucos alunos e muito tempo de supervisão, então eu acho que eu aprendi ali uns 6, não por conta dela, né, na verdade ela fez malabarismo com a gente na faculdade, mas porque a faculdade não está ali para te aperfeiçoar em uma abordagem, né, ou numa conduta clínica, está ali para te passar tudo relacionado à psicologia. Então, é imprescindível, né? Que, eu tenho pouca grana. Vamos para supervisão, né? Mas supervisão é caro, gente. Eu sei que é um investimento, né? A gente está pagando clínica e tudo mais, mas eu sei de vários programas aí, de pessoas que fazem valores. Eu faço valor diferenciado para quem está em formação, acho que o Gui sabe, a mim também sabe. Conheço várias outras pessoas que também tem um valor especial para quem se formou recentemente. Grupo de estudos, né? Como é o caso do GEAC, como é o caso do grupinho que eu estou fazendo. Idealmente, vamos para um curso, para uma pós-graduação. A gente está em momento do online, né? Então a gente tem congresso, a gente tem jornadas, a gente tem curso gratuito, que até depois eu posso passar alguns que eu fiquei sabendo aqui para vocês divulgarem também. Ir atrás de conhecimento, né? Ler, se informar, mas com certeza a supervisão ou uma pós seriam
bem importantes, assim. Mas a questão do recurso financeiro, de fato, é complicada. Por isso que eu digo, a gente tem vários outros recursos aí que a gente tem acesso, como são os grupos ou várias palestras, cursos gratuitos, né, que a gente tem acesso. E tem uma coisa que a gente aprendeu, assim, eu acho que o Santa Contingência veio muito a calhar com isso. Já que muito, mas acho que o Santa Contingência, pela magnitude, né, de alcance, facilitou muito isso, que é a questão de network, sabe? Eu tinha muito medo em acessar os teóricos, então, tipo assim, Hélio Griardi, para mim, era um negócio assim, fora da casinha, Roberto Banaco, essas pessoas. E Martha nessa, Ubner. Martha Ubner, né? Então, assim, e ver o quanto eles são acessíveis e o quanto a gente é possível, mesmo sem dialeto, sem, enfim, sem deter todos os conhecimentos, que acho que é dessa forma que a gente tem que chegar neles mesmo, na humildade. Eles são acessíveis, eles conseguem dialogar, eles conseguem trocar coisas com as pessoas. Então, acho que para quem não tem nenhum recurso, tipo, zero recurso, gente, essas pessoas se fazem presente nas redes sociais e elas conversam. Tipo, é surreal, mas é real. Elas conversam, elas trocam, elas falam, elas indicam, elas estão sempre ali divulgando cursos, congressos e coisas afins, né? Até questões agora sem nenhum custo financeiro para isso. Então, eu acho que um caminho também é esse, de ir lá e conversar com esse pessoal, né? Não precisa ser, talvez, a Martha Ubner, dá para ir do menor para o maior, né? Aproximações sucessivas até chegar nela. Perfeito. Tem muita gente produzindo muita coisa, né? Muita gente produzindo aulas online. Uma das coisas que eu percebo, até pelo GEAC mesmo, pelo Santa Contingência, nós temos uma grande audiência de alunos. Isso é muito interessante porque eu acho que o advento da internet hoje em dia é muito mais forte, muito mais apelativo você estar ali. Mas eu não lembro, por exemplo, de ter isso comigo quando eu era estudante, de ter essa busca, porque não existiam tantas coisas assim. Eu lembro de conhecer o pessoal do ACearaCast, que é um podcast que eles estão há muito tempo, o pessoal, se eu não me engano, da Federal de Fortaleza, do Ceará, fazendo esse podcast, que é muito bom, muito engraçado. Eu acho que o ACearaCast, enquanto referência de podcast de análise do comportamento, é o nosso maior, assim, porque eles são muito engraçados e vinhetas, e eu adoro. E eu escutava aquilo na faculdade, só que para mim, eu nunca vislumbrei grupo de estudo, nunca vislumbrei curso online, nunca vislumbrei nada. Assim, a gente vislumbrava os congressos, então a gente pode ir para a BPMC, tem o CEPAC da UEL que está acontecendo esse ano, mas eram coisas muito esporádicas. Hoje em dia, nós percebemos que os alunos estão na graduação, mas já estão estudando coisas de análise do comportamento lá na frente, ou já estão produzindo, ou estão em pós-graduação, estão fazendo 1 milhão de coisas. Isso é muito interessante porque a Lari falou uma coisa que eu concordo muito: a faculdade não vai te tornar especialista. A faculdade a função dela é ser generalista. E nós temos que ir atrás da base comportamental, até mesmo no estágio clínico do último ano, a gente sabe que é a base, mas é muito simplista e muito reducionista com o que a gente vai ver na clínica, porque a gente estuda, pelo menos no nosso caso, nós atendemos 2, 3 pessoas no estágio do último ano, e na clínica a gente atende, sei lá, por semana, 30 pessoas, digamos assim, né? 20, 30 pessoas com demandas completamente diferentes, com histórias de vida, e você tem que dar conta de tudo. Então, assim, metade da questão é esse manejo de tudo isso que está acontecendo, né? Essa organização de tempo, de conseguir sentar, e também a outra metade é se preparar para os casos. É ler, estudar, é ter teoria, que o GEAC nasce daí pra gente, assim. No GEAC, quando o GEAC nasceu, nós ainda não atendíamos. Eu não atendia, não estava na clínica ainda. Só que eu falava, Mi, eu acho que é legal a gente ter esses 2 encontros no mês para que a gente sente com os nossos amigos e leia a teoria. Para a gente estar com isso pronto para quando acontecer, quando nós tivermos. A gente sempre quis que o JAC tivesse uma vertente de atendimento, que o JAC fosse para esse lado mais clínico. E desde o ano passado para cá, nós estamos pincelando isso de uma maneira muito legal. Assim, esse ano, nós temos um grupo específico para falar de clínica que está sendo incrível, assim. Então, acho que grupos de estudos é muito bom para quem está começando. Nós temos o GEAC aí, curtam, sigam lá a gente, depois a Lari vai dar o arroba, enfim,
como você pode também ficar sabendo do grupo de estudos dela, mas é muito bom para quem está começando, para quem quer aprimorar, para quem quer discutir teoria de maneira mais fácil, mais perto, né, mais afetuosa. A gente gosta de receber essas pessoas e não, a gente sempre fala, não é uma aula, a gente não está aqui para dar aula, para ensinar, para ser professor de ninguém, a gente quer crescer junto. E aí, Lari, me fala como o grupo surge, assim, né? Eu sei que é o grupo seu e mais duas psicólogas. Como que o grupo surgiu? Qual é essa carência que você sentiu, essa privação de recursos que você sentiu dos psicólogos e a ideia de vocês criarem esse grupo? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de pós-graduação e de supervisão, a gente pensa numa parte mais prática do negócio, né? Mas só finalizando ali o que você estava falando, que a gente estava conversando. Eu vi você chegar, por exemplo, né? Um exemplo ali. Você chegou na pós-graduação, eu sou sua supervisora, eu vi todo esse processo totalmente diferente do que eu cheguei, né? Eu cheguei, e aí? Vamos ver o que é isso, o que é comportamento verbal, né? Já nem lembro mais. Você já chegou num outro nível, tipo, enche o guia de texto mesmo, né? Porque aí imagino que a Milena também seja bem no mesmo estilo, até porque vocês estão sempre juntos aí nessa parte acadêmica. Então, a pós e a supervisão são super importantes. Eu acredito que para um quesito prático, né? Titulação também, Teórico né? também, com certeza, mas que a gente estava falando de recursos financeiros, né? Para o estudo, para o conhecimento, eu acho que a gente consegue ter acesso de uma maneira mais tranquila, né? Pós-faculdade, a parte teórica do negócio, por estudos próprios, né? Vendo aí as coisas que a gente tem acesso gratuitamente. Agora, na parte prática da clínica, eu acho que se faz ali mais necessário. Eu achei engraçado, Gui, que você estava falando, né, de a gente atender várias pessoas, 30 pessoas na semana, tal. Eu lembrei quando eu atendia, tipo, 4, 5 pessoas, que eu falei, gente, minha clínica tá bombando, eu tô atendendo a tarde inteira. Eu chegava em casa e falava, mãe, não fala comigo agora, que tô com várias vozes na cabeça, me deixa um minutinho quieto. E agora a gente atende 12 horas, né, 10 horas no mesmo dia e segue a vida, vamos conversar depois, né, uma adaptação legal, eu me lembrei disso, mas vocês perguntaram aí sobre o grupo, vai parecer muita puxação de saco, gente, mas eu juro que não é, eu tenho testemunhas de que não é. Quando eu participei do GEAC esse ano, né, com vocês, deixei a porta aberta aqui, meu marido assistiu, foi a primeira vez que ele falou assim, por que você não começou a postar mais coisa? Vamos! Só para A gente... falar, a Lari foi nossa palestrante do nosso primeiro semestre desse ano, e ela foi no GEAC para falar sobre diagnóstico comportamental e levar um caso. E foi incrível, Foi todo incrível. mundo amou. Isso, eu amei muito também. Já fica um E a convite para uma próxima vez. A gente faz ao vivo aqui para não precisar, não ter como A revisar. pessoa não tem como fugir. Com certeza, mas eu peço, vai ser um prazer poder participar disso. E a gente começou a namorar praticamente ali na pandemia, né, gente? Foram uns meses antes da pandemia, só para contextualizar o porquê que ele nunca tinha me visto apresentar nada. E aí casamos na pandemia e vivemos na pandemia desde então. E aí ele viu essa apresentação e falou, pelo amor de Deus, por que você não está, né, fazendo isso? Nunca te vi falando, apresentando, tal, você fica, né, só na conchinha dos clientes, dos alunos que você já tem. Eu falei, imagina, não vem com essa para cima de mim, por favor, pode parar, que eu não vou me expor. Mas eu sou meio exibida, eu gosto de me expor, só que eu estava resistente com a questão do psicólogo ali nas redes sociais, né? Comecei a gravar uns vídeos, foi muito legal. E eu gravei o vídeo justamente falando sobre diagnóstico comportamental, que foi o que eu conversei com vocês no GEAC. E aí veio uma demanda grande de supervisão desde então. Então, sei lá, se eu recebo 5 pessoas, 4 são para supervisão, uma é para cliente. Acho que aí eu comecei a sentir essa carência do pessoal de auxílio, né, de instrução. E muita gente, valor, tem o valor mais social para quem acabou de se formar, tudo mais, mas ainda assim era difícil. E eu tinha tido essa experiência com vocês no GEAC, que foi sensacional. Eu falei, gente, é muito legal o grupo de estudos, como assim, né? Eu quero um para chamar de meu. Troquei muita ideia com o Gui e
recrutei ali a Letícia Calçavara e a Amanda Zanelato, que são minhas parceiras de TCR também, né? Somos ali formadas especialistas pelo ITCR, somos supervisoras, as três. Então, a gente está nessa ativa de supervisão já faz um tempo. Primeiramente, era só para gravar alguns vídeos falando, né, sobre a prática clínica e tal. Eu falei, gente, vamos fazer um grupo? O que vocês acham? Um grupo de estudo? Bem assim, porque a gente gosta da emoção do negócio. E elas são piores que eu. Falaram, com certeza, vamos fazer agora. Então, tá bom. Acho que em questão de 2 semanas a gente já tinha estruturado o que iria em cada módulo e tal. E lançamos, assim, achando que, né, ninguém vai nem aparecer. E a vergonha que a gente vai passar, pelo amor de Deus. Mas rolou, assim, tá Se muito legal. flopar, a gente finge que não existiu. Era o que a gente fazia com Santa Contingência. Se flopar, Se Milena, não ninguém der conhece a certo, gente já paga o perfil e ninguém Ô, vai ficar Gui, sabendo. foi o que eu fiz com a pós-graduação, né? Que eu fiz um belo post emocionada, que estava entrando nessa pós-graduação dos meus sonhos, flopou, eu apaguei o post e nunca aconteceu, ninguém viu, né? Mas foi mais ou menos assim, foi numa loucura mesmo, assim, sem muito planejamento, muito nada. Eu percebi essa demanda aí da questão das supervisões, conversei com 2 colegas que estavam muito presentes ali, né, nos vídeos. Ah, Lari, tá ótimo, nossa, que legal, tal. Eu falei, gente, vamos gravar um vídeo juntas, vamos fazer o grupo de estudos. E elas foram topando e chegamos aqui. E como que é esse começo, assim? Porque pelo que eu vi de conteúdo programático, vocês vão desde a base mesmo e trazendo vários pontos e recebendo pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas que estão começando na clínica. Como que vocês escolheram essa parte específica, assim, e como que está sendo passar isso para essas pessoas? Tá sendo muito gostoso, sabe, Gui? O nosso grupo é muito Gimme, né? O nosso grupo é muito plural, assim. Tem a galera que está na faculdade, tem algumas pessoas que estão formadas já há bastante tempo, mas não tinham começado a atuar na área clínica. Tem gente que está em transição de abordagem mesmo, né? Então, é bem gostoso e muito rica a troca, né? Acho que o legal do grupo é isso, né? É a gente ir conversando e debatendo sobre. E a ideia foi fazer um passo a passo, né? O que a gente não aprendeu na faculdade nesses 5 anos e a gente gostaria de ter aprendido. E a gente foi montando mais ou menos dessa maneira, o que a gente não aprendeu e gostaria de ter saído sabendo, né? Ia ser muito mais fácil esse caminho difícil. E essas questões de divulgação, de como conseguir cliente, né? De se expor ou não nas redes sociais, é imprescindível isso, tal. Depois a parte teórica, né? Que eu vejo o pessoal muito preocupado em encher a agenda, mas não em reter cliente, em fazer um bom trabalho. Isso tem me assustado bastante, é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Amanda e com a Letícia. E depois a parte do diagnóstico clínico, né? O diagnóstico comportamental, como que é o dia a dia da análise funcional, realmente, né? Então foi mais ou menos assim que a gente pensou e estruturou, porque acho que é o que a gente precisa ter ali de início para chegar numa clínica legal, né? Ok. você falou uma coisa, é assim, eu sinto muito na fala das pessoas, até dos meus clientes que são psicólogos, de ter uma certa expectativa sobre o contexto clínico, o contexto da atuação, e ao mesmo tempo de lidar com as expectativas do contexto social atual do qual a gente está inserido, né? Então, essas maneiras de querer se divulgar pelo TikTok, pelo Reels, enfim, todas as outras coisas, e essa exposição, o quanto é dificultosa para algumas pessoas, né? Porque acho que é muito fácil a gente olhar para a figura de um psicólogo e dizer, ah, não, você é desinibido, ah, não, você lida com isso, sem olhar para o contexto que aquele ser humano sempre esteve inserido. Então, sei lá, uma pessoa que sempre teve essa questão de ser inibida e nunca foi inserida num contexto diferenciado disso, exigir com que ela se exponha
a essa maneira, a esse contexto, e achar que, tá, você vai ser super recompensada quando vier seus clientes, é muito injusto, porque, cara, né, isso não foi ensinado em nenhum momento na faculdade, eu nunca tive contato com isso, então eu vou ter que me expor assim do nada, simplesmente porque a minha recompensa final será ter clientes. Mas vocês acham que é necessário, gente? Vocês já estão vendo a minha cara aqui, né? Eu já tô. Vamos me ajeitar na cadeira, o cancelamento vem, mas vamos falar a verdade. Vocês acham que é necessário? Não estou julgando certo ou errado. Cada um faz o que faz. Claro. Sendo bem sincero, Lari, antes de falar se é necessário ou não, na minha experiência, isso não se mostrou quanto uma variável necessária. Sendo bem sincero, eu não sou uma pessoa. Eu não me considero tímido, mas eu também não sou uma pessoa extrovertida. Mas não seria do meu feitio, por exemplo, produzir alguns conteúdos para rede social que poderiam ser conteúdos um pouco simples, sabe? Conteúdos que sejam reels, que sejam coisas muito palpáveis. Eu gosto de explicar, de teoria, eu gosto da questão que é embasada. Então, eu não me vejo, por exemplo, produzindo esses conteúdos, e nada contra, cada um acha a sua maneira de fazer conteúdos, mas esses conteúdos que o que é ansiedade? Aí você aponta alguns sintomas no Reels e vá buscar terapia. Eu acho que isso é um ponto, é legal a conscientização, mas se você não vai dar base, não vai discutir, não vai mostrar formas de trabalhar com aquilo, pode ser até irresponsável. Tanto é que saiu um meme esses dias, não sei se vocês viram. Mas, doutor, médico, qual é a hora que você vai começar a me explicar as coisas apontando para os lados? Assim, como que você vai me mostrar os sintomas? Então, na minha experiência, eu acho que é legal o psicólogo ter presença nas redes sociais. Não dá para a gente não dizer que não é uma ferramenta de divulgação. É um local que a psicologia transformou e tem que estar lá como marketing mesmo. O Instagram é uma ferramenta de negócios, mas eu acho que tem que ter uma parcimônia, assim, muito bem feita, porque existe um limite entre o que é adequado, entre o que é legal, entre o que pode ser muito desvalorizador da nossa profissão, e tem psicólogo que faz conteúdo que é extremamente irresponsável. Só corrigindo aqui, acho que eu usei uma palavra errada, tá? Não quis dizer necessário, quis dizer obrigatório. Então, vocês acham que é obrigatório fazer esse tipo de exposição para chegar no, nossa, eu sou uma super psicóloga ou um super psicólogo? Acho que era essa palavrinha que eu queria quando eu disse necessário. Vocês acham que é obrigatório, super necessário fazer isso para chegar nesse objetivo? Eu não acho. Eu, Milena, não me encaixo nem um pouco nisso. Não sou uma super psicóloga, mas retiro meu sustento. Retiro meu sustento disso. Então, assim, nunca me expus e nunca precisei. Na verdade, minhas redes sociais são todas fechadas. Eu acho que é zero. Desculpa, Gui, pode falar. Não, eu só quero trazer uma frase. O Jean Leonard, que é uma referência de análise do comportamento e agora, mais do que nunca, de psicoterapia baseada em evidências, ele postou uma coisa no Instagram dele na semana passada que foi muito compartilhada, eu achei perfeito e tirei print, postei no meu Instagram, postei no Instagram do Giac. Ele colocou assim nos stories dele. Por favor, aprendam a discernir excelência acadêmica e competência profissional de fama nas redes sociais. Conhecimento é uma coisa, marketing é outra. Só queria trazer isso. Assim. Óbvio, vocês podem ir me parando aí, porque o Guilherme sabe, né, que eu gosto de falar. Então, se vocês me deixarem, fico aqui falando. Eu pergunto, eu respondo, né? Já estou perguntando para vocês. O podcast de vocês sou eu que estou perguntando. Nada, mas é isso, é essa troca. Estamos nessa mídia da conversa, então bora lá. Eu gosto de falar. Então, eu penso que para mim também nunca foi obrigatório, né? Inclusive, eu não tinha me divulgado até julho desse ano. Eu tinha o Instagram que estava parado fazia quase um ano, postava ali umas imagenzinhas, meio nada a ver, e seguia dessa maneira. Então, e tinha cliente, tinha aluno, né? O nosso principal, acho que é ainda a indicação e o boca a boca, né? Com certeza. Então, acho que isso é o principal. Agora, você me indica. Aí a pessoa fala, tá, mas quem é Larissa Zatti? Né? Como com o sotaquezinho do Hélio, para quem pegou a referência. Então, quem é? Aí você vai lá e vê o vídeo, né? Vê a pessoa falando, vê a pessoa
nossa, então eu gostei desse jeito, ou não gostei, vou procurar outra pessoa. Então, acho que vira uma vitrine, mas não quer dizer que é o que eu estava falando para vocês de reter cliente. O pessoal quer saber de lotar a agenda. Então, vamos ali harmonizar o feed com as letras que se combinam, com as cores. Não estou dizendo que não é importante, tenho tentado fazer isso também. Mas não é isso que é importante para a gente. A gente é psicólogo, a gente tem que saber trabalhar na clínica, a gente tem que saber analisar funcionalmente. É isso que eu pego no pé de todo mundo hoje em dia. Então, recentemente eu tive uma conversa, né, com uma aluna que falou assim: ah, mas se tá dando certo se ela estiver ouvindo, ela vai até saber quem é. Um beijo, eu gosto muito, né, de supervisionar ela. Mas se tá dando certo a prática, então tudo bem eu não estar ali tão por dentro da teoria, né? Falei, meu anjo, caiu com a supervisora errada, infelizmente, a chata, Eu neurótica, acho, Lari, eu acho que né? talvez uma pessoa com esse pensamento talvez não escute um pouco o nosso podcast, porque a gente tenta prezar bastante pela teoria. E mesmo que a gente fale sem citar livro, a gente está falando de questões que nós estudamos. Sim. Então, e por favor, gente, se você está escutando esse podcast e acredita nessa regra, por favor, não faça isso com si mesmo. Vai estudar, vai ler, por favor, não faça isso. Nós já temos Eu sou meio psicólogos chata com duvidosos isso, demais. né? Eu sou meio chata com isso. Então, como assim, né? Tá dando certo? Ótimo, mas contiguidade total, não tem relação entre os eventos, né? E a gente quer eventos contingentes dentro da nossa sala de atendimento. Então, já até perdi o que a gente estava falando. Gente, por que eu comecei a falar disso? Ah, se era obrigatório a dancinha do TikTok. Eu acho que o obrigatório é a gente ser muito bom em atendimento clínico, né? Atender bem, saber tudo que a gente precisa saber sobre teoria e sobre prática. Então, acho que aí é interessante os grupos de estudos de teoria, como o do Gui, os que puxam um pouquinho mais para a prática, supervisão. E depois a gente pensa em organizar o feed bonitinho, em fazer, né, vídeos chamativos e tudo mais. Acho que é super válido, necessário hoje em dia, mas tem coisas que vêm primeiro. Tem coisas obrigatórias, né? Não desejáveis. Então, sou meio crítica com isso, assim, acho que eu sou meio chata. E eu acho que tem formas, assim, de aproximações e de ser um processo tranquilo, mesmo para quem não teve contato com tudo isso durante a graduação. Que assim, não dá para achar que você vai sair da faculdade ali, da graduação, e você vai embarcar numa imersão de comportamento verbal e que vai ser tudo certo, você vai estar super tranquila no final disso tudo, não é? Né? Não dá Vai para. entender tudo. Não, você vai pegar um livro de Skinner, vai ler de cabo a rabo, vai estar super entendido, não é isso. Eu acho que se expor a esses contextos, quanto mais distante isso for para você, desse comportamento de estudo, você tem que tentar isso da menor para o maior. Então, vamos começar do menos, né? Vamos procurar, então, um grupo de estudos, vamos engajar aqui com pessoas que conheçam, ou que já tem, pelo menos, minimamente delineado o que a gente vai discutir. Vou partir do contexto em que eu não sei de nada e vou começar a buscar, procurar. E aí, conforme for surgindo as demandas, a gente vai se enveredando para outros contextos. Né? Acho que é isso que a gente faz dentro do contexto clínico. Eu tenho visto assim, ó, Mi, que me assusta um pouco. Tô abrindo meu coração porque me assusta mesmo. Até comentei com o Gui, né? Não vou conseguir me segurar, mas assim, nossa, vai ter um negócio de teoria muito legal hoje. Ah, mas vai ter também a fulaninha do marketing pessoal. Outra hora eu vejo teoria. Teoria tá sempre aí, né? E você vende um belo peixe que não é verdade. O seu peixe não é aquilo, né? Então, acho que a gente tem que começar, como você disse, né? Vamos estudar aqui, aí a gente vai aumentando, a gente vai dando os passos para chegar nessa clínica, né? De alto alcance, digamos assim. Uhum. Mas não é assim. É aquilo que a gente estava falando lá no começo. Estão vendendo que a gente vai chegar, lotar a agenda em 2 dias. Não vai.
né? E outra, quando lotar, você vai conseguir manter esses clientes pelo trabalho legal? Acho que essa é a grande reflexão, assim, que tem me surgido nos últimos dias. Eu acho que faz tanto sentido, porque vocês falando isso, que eu concordo 100%, fiquei pensando em habilidades terapêuticas. E fiquei pensando que, assim, cara, eu ficaria muito bravo pensando na minha pessoa enquanto cliente, se meu terapeuta, meu psicólogo, ele fosse uma pessoa que fosse super bem desenvolvida no Instagram, posts lindos, perfeito, e eu não sentisse confiança no atendimento. Então, eu assim, pensando na minha vida, isso não tem que seguir de regra para ninguém. O episódio da Suzane foi muito bom, porque eu soltei algumas opiniões que eu tenho em relação a coisas polêmicas do sistema carcerário brasileiro e mundial, e ninguém é obrigado a concordar comigo, do mesmo jeito que ninguém é obrigado a concordar com nenhuma das opiniões que nós estamos dando aqui. Mas, assim, para mim, eu me cobro muito de ser um bom psicólogo clínico, de saber o que eu estou falando, e rede social não entra nessa questão para mim. Eu nunca perdi um cliente por não ter redes sociais. Todos os clientes que vieram e eventualmente perguntaram de redes sociais, depois a gente pode conversar sobre a minha formação, sobre a minha experiência, as pessoas entendem. E eu deixo claro que isso não é a vertente de trabalho do qual eu me identifico. Eu não tenho esse perfil de pessoal, não faço post, não faço nada. Mas vem sentar comigo numa sessão, vem conversar comigo. Talvez você goste do meu trabalho. Vou fazer de tudo para que você goste e se sinta acolhido e que a gente possa trabalhar junto. É isso que eu quero. E aí eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem a fama com o trabalho do psicólogo. E aí gostam mais de ter um perfil com 7, 10 mil seguidores e ter um feed bonitinho e postar suas fotos do que ser um bom terapeuta. E eu não estou falando de ninguém específico, gente, porque do mesmo jeito que eu não tenho esse perfil... Ô, Gui, mas tá todo mundo nessa vibe, né? Não é uma pessoa específica, é a onda que a gente está presenciando hoje, né? Uhum. E é legal porque nós queremos também produzir um episódio sobre isso, sobre essa produção de conteúdo, porque eu e Milena não somos exemplo disso para nada, mas a gente escuta isso muito do pessoal do GEAC, e na maioria das vezes, enquanto frustração, porque é muito tempo de elaboração, de criar post, porque se sentem responsáveis e se sentem obrigados a fazer isso, porque tá todo mundo fazendo e eu não vou fazer. Eu não vou ter um perfil profissional, eu não vou entregar 3 posts por semana, um Reels e um vídeo e um GTV. E às vezes não tem o retorno esperado, isso frustra as pessoas. A gente já teve pessoas que estavam assim, eu estou investindo no meu Instagram faz 3 meses e eu não estou tendo o retorno financeiro do qual eu espero, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então também é a realidade desses psicólogos, também é a realidade do qual a gente está inserido. O que nós sempre tentamos fazer com essas pessoas é tentar estudar, tentar se organizar, tentar se preparar teoricamente, que é o que a gente pode controlar, para que quando surja um cliente, você consiga dar o melhor trabalho possível. Porque uma das coisas mais importantes da nossa, se não a mais, assim, mas uma das coisas mais importantes nisso da captação e retenção dos clientes é a nossa reputação. Uma indicação bem feita da pessoa certa é muito melhor do que você ter 1.000 seguidores. Sim. Eu acho que eu vejo o Instagram hoje em dia como essa questão que eu falei para vocês de uma vitrininha. Já entrei nessa onda de querer muitos seguidores, e aí, de repente, putz, né? Eu tenho acho que mil seguidores, sei lá, que perto da galera da psicologia que está fazendo muito sucesso, não é nada, né? Mas já é Mas muita coisa também. hoje em dia eu vejo assim, olha, eu vou dar até a dica aqui, tá? Tô nos atendimentos, eu tenho um bloquinho aqui do lado. Putz, uma metáfora legal, né? Uma maneira, uma coisa legal para ser falada. Esses dias a minha cliente falou que não dava para ter o melhor dos dois mundos, não dava para ser a Hannah Montana. Eu falei, meu Deus, você deixa eu falar sobre isso, por favor, porque eu adorei a ideia da Hannah Montana, né? E eu vou anotando aqui do lado. Vou anotando algum tema legal, alguma frase legal para, né, analisar junto no Instagram e vou fazendo dessa forma. Faço vídeo, não faço post, porque zero tempo para editar o negócio. Ainda coloco numa moldurinha lá que eu fiz uma vez e ela vai ser pro resto da vida. E eu falo. Então, em 10 minutinhos entre um atendimento e outro, eu gravo o vídeo, salvo tudo e continuo atendendo. Depois, em algum momento, eu vou, coloco a legendinha e tal. Mas para as pessoas me conhecerem, né? Ó, ela fala desse jeito, ela é
fala demais, né? Ela é mais agitada. Então, assim, quem vai me encontrar, me ter a primeira sessão comigo já sabe como é que é, não vai assustar, né? Não vai se decepcionar. É isso aí. Então, o pessoal, eu senti que aumentou a procura, assim, depois dessa questão do Instagram, talvez por estar me expondo mais, né? E as pessoas lembrarem, mas não acho que é obrigatório para a gente ter um sucesso na clínica. Tem uma coisa legal nisso, que é essa questão da acessibilidade, né? Eu imaginava, antes de entrar na profissão, que o psicólogo era uma questão muito distante do contexto social das pessoas. Então, eu não me recordava de ter visto um psicólogo, a não ser nos contextos em que eu fosse procurar um. Então, sei lá, se eu estava na escola e aí fosse necessário conversar com um psicólogo escolar, enfim. E não era acessível isso, não tinha como a gente alcançar esse profissional, a não ser se você fosse até o serviço dele. E aí, agora, dentro das redes sociais, mesmo quem não vá consumir a psicoterapia, pode conhecer, entendeu? Pode saber qual é a função disso tudo, pode entender para que serve. O áudio da Mi para mim sumiu. Mi, seu áudio sumiu. Problemas técnicos, gente. Eu ouvi até saber para que serve. É, eu acho que você antes chegou a bater a mão, acho que no seu... Oi? Voltou. Agora voltou. Voltou? Então, mas estava falando exatamente sobre isso, sobre as pessoas conhecerem, saber para que serve, por que que tem várias abordagens, vários terapeutas, enfim, quanto que isso também é acessível. Por mais que a gente não vá cativar clientes, às vezes a gente vai ensinar sobre a nossa ciência, vai talvez propagar a ciência dentro desse contexto. Disseminar a psicologia, né? Eu acho que esse é um papel muito importante, assim. As redes sociais estão aí para isso mesmo. Tem muita gente fazendo conteúdo acessível de psicologia de uma maneira muito legal e que não está focando em ter o Reels que vai bombar, que não está focando se vai ser uma coisa popzinha, mas está focando em entregar conteúdo de psicologia de uma maneira muito legal. E antes que fique obscuro isso, nós não estamos criticando psicólogos que fazem isso, gente. É só uma questão de denominar e descrever e de entender o trabalho que cada um espera ter, sabe? E ser o psicólogo que cada um quer ser, assim. Nós acreditamos que as redes sociais, eu vejo que a rede social tem que ser uma extensão do trabalho do psicólogo, e não o trabalho do psicólogo em si, porque tem algumas pessoas que se perdem no meio disso tudo, assim. Mas se você é esse psicólogo que se dedica muito para as redes, que faz seu Reels, tem os seus clientes, e você é autoconfiante no seu trabalho, parabéns, a gente não tem nada contra você, mas a gente acha que se você puder se dedicar para a teoria, estudar, entregar o melhor para os seus clientes e tiver que priorizar isso, por favor, priorize o seu trabalho e não as redes sociais. Ah, eu já tenho uma opinião um pouco mais polêmica. Você vai cortar isso depois? Não vamos cortar nada, inclusive não vamos cortar nada, estamos sendo sinceros com o coração aberto. Operante livre e Eu, verbal. eu acho que se você tem tempo de sobra para fazer tudo isso no Instagram e não está tendo tempo de dedicar para estudo, teoria e aprimoramento, você está fazendo tudo errado. Desculpa. Né? Vamos estudar primeiro e depois você faz a parte do feed do Instagram e dos vídeos. Não acho errado. Eu gravo uns vídeos, eu falo sobre, adoro. Eu brinco com meu marido, meu sonho de ser influencer não morreu. Um dia eu chego lá. Mentira, né? Tô brincando. Mas se você tem tempo de fazer tudo isso e tá preocupado só em bombar o Instagram, querido, querida, enfim, não, né? Vamos pensar em estudar e se aprofundar primeiro na teoria e ser um bom psicólogo. Depois você pensa na propaganda. Essa é a minha opinião polêmica, né? Que não é nada polêmico, é que eu fiquei pensando agora, por exemplo, é como se o nosso trabalho fossem só esses 50 minutos, né, da sessão. Mas a gente estuda, a gente faz supervisão, a gente tem que escrever relatório, né, Larissa? A gente tem que ler artigo, tem que ler texto e se preparar para fazer outras coisas e montar. Comentar relatório, né, Guilherme? Monografia e Não prazo. fala, gatilho. Eu não falo de Porque monografia. eu ainda sou audaciosa no nível de pedir para os meus alunos que não são, né, do ITCR, mas que são
particulares também fazerem não um relatório, né, mas montar um diagnóstico comportamental, tentar ajudar dessa maneira também um pouco mais teórica, né? Minha supervisão não é voltada só para a prática, eu gosto também de dar um embasamento, porque isso é importante para mim, então eu quero passar isso para a galera que está comigo também. E aí, né? Esse é o dia a dia, muitas horas de trabalho, mas muitas mesmo, né? Além da clínica, além dos minutos de atendimento. Se fosse só atendimento, ia ser tão fácil, né? Porque a gente ia atender, claro que tem casos que não são fáceis, mas o atender que é o legal, né? O atender é o legal, porque você está com outra pessoa, na maioria das vezes é legal, é reforçadora, você atende, e vocês dão risada, e eventualmente o cliente chora, você acolhe, mas aí depois tem que fazer relatório, ler uns 3 artigos, ver uma videoaula, montar análise funcional. Essa é a parte difícil. E o tanto de vezes que a gente lê o mesmo texto, né? Isso é uma piada interna, nossa. Não, mas eu acredito que todo mundo, né, deva passar por isso também. Tá, eu li uma vez. Mas eu tô com outro caso, vou ler de novo. Mas tem mais um caso, vou ler outra vez. Mas meu aluno tá com um caso assim, vou ler de novo para falar. Eu cito a página e o parágrafo, que é o negócio que eu quero, o Guilherme sabe, né? De tanto que a gente tem que ler o mesmo texto para pegar o negócio, não deixar nada passar. Então, assim, é gostoso? É gostoso, é muito legal a gente poder fazer essas brincadeiras hoje, né? Gui, tá em tal lugar, já sabe qual que é o texto e tal, mas é uma escadinha, né, gente? São anos, assim, de dedicação e não vai parar também, a gente vai continuar. Então, é meio que um loop infinito, né, de dedicação e de estudo. Sim, isso acontece muito com a gente no GEAC, né, Mi? O começo do nosso grupo tem os textos que são certinhos e que a gente adora. O texto de behaviorismo radical e prática clínica do Marçal, que está naquele livro da Ana Karina de Farias. Depois tem um texto que a Carolina Laurenti fala sobre análise do comportamento, se é ou não uma ciência dos valores. A gente adora esses textos e a gente já sabe assim, porque na página tal ela vai falar sobre isso, sobre aquilo, o Marçal nesse parágrafo vai falar sobre isso. E é legal. Tem uma citação muito bonita do fulano de tal, de não sei o quê. É legal porque o nosso trabalho ele não pode ser excluído da teoria, né? Não pode. Skinner já falou isso tantas vezes, assim, confusão na teoria é confusão na prática. Se a gente não deixa isso claro, se a gente não estuda, a gente está fazendo senso comum. E se a gente está falando, se a gente enche a boca e enche a bola da análise do comportamento para falar, somos ciência, temos base experimental, a gente tem que usar. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não dá para fazer da nossa cabeça, né? Acho que a gente tem que lembrar que a gente não dá conselho, né? A gente não está sentado aqui 50 minutos para falar assim, mas por que você não faz isso? Vamos ver o que dá. Eu brinco que a análise do comportamento é matemática, né? É muito fácil de prever o possível resultado ali, né? Óbvio que a gente está lidando com pessoas e tem várias coisas envolvidas, mas a partir do momento que você consegue analisar funcionalmente direitinho, você tem uma equação ali na sua mão, né? Eu não gosto de matemática, mas essa matemática eu acho que eu me dou bem. Então, você vai dar conselho? Né? Não, mas faz isso. E aí, né? Eu acho que falta, né? Fica um negócio meio vazio. Aí você vira o conselheiro. Eu brinquei esses dias, um cliente me perguntou lá na caixinha de pergunta do Instagram o que te levou para a psicologia? Eu falei, gente, é a pior história possível, porque eu queria fazer jornalismo, foi o ano que o jornalismo caiu o diploma, né? Eu falei, também não vou fazer. E o pessoal falava, você é conselheira do grupo, Lari, você é psicóloga. Nossa, e eu super verdade, sou psicóloga, isso aí, dou conselho, né? Corta para anos depois, a gente sabendo que não tem nada a ver com isso. Mas... É a primeira aula de psicologia. Psicologia não é dar conselho. Então eu vou embora. Cara, deixa eu ir ali. Porque eu tenho que estudar tanto para falar, porque é isso, né? As pessoas não. Acho que o que a gente tem que se pegar pensando é que a gente está fazendo o tempo todo e nós estamos aplicando procedimentos para chegar e para mudar aquela contingência daquele cliente. E procedimentos, técnicas, intervenções, é isso, não é da nossa cabeça. É de uma história, é do que está sendo produzido. A gente não faz nada no achismo, né? Isso a gente só aprende estudando. Não é intuitivo, né, gente? Exato, não é intuitivo. É com objetivo. Eu teria até medo.
com Acho que eu fico muito objetivo. mais feliz que tem uma ciência por trás, tem uma coisa embasando. Sim. Sim, sim. Mas, Lari, a gente fica. Gente, caso não tenha ficado claro, esse episódio foi extremamente sem roteiro, tá? A gente quis proporcionar uma conversa aí de uma maneira bem legal e bem leve para falar dessa construção do terapeuta, para falar de como é esses primeiros passinhos aí do psicólogo clínico. Mas voltando um pouco à conversa, para a gente tentar amarrar tudo isso, de tudo isso que a gente conversou, quais você acha que são esses passos imprescindíveis, os valores inegociáveis, que a gente sempre tanto Não me fala? complica, Guilherme, não me Não, complica. não, de uma Tô maneira, brincando, tô brincando. os valores inegociáveis, assim, para ser um bom, para começar e para ter um início um pouco mais agradável aí na prática clínica. Gente, estudar, né? Acho que, em primeiro lugar, ter, de fato, um embasamento teórico, porque senão você não chega numa excelência na prática. Se possível, né? Fazer uma supervisão, estar com alguém para te auxiliar. Se possível, ter um outro trabalho no início da clínica que te propicia a possibilidade, né, sendo A redundante segurança, aí, né? de conseguir bancar uma supervisão, uma pós, um grupo de estudos que seja focado mais nessa questão prática. Eu acho muito legal a questão do trabalho voluntário, para quem quer que o nome esteja por aí, para quem quer ficar conhecido, mas também precisa ter a questão da segurança financeira. A gente também não é hipócrita, né? De falar, ai, todo mundo não precisa de dinheiro, vamos atender de graça, vamos fazer voluntário. Não é assim, né? Então, Psicologia por amor, mas por dinheiro também, né? é o nosso trabalho, né? A gente ama o que a gente faz, mas não deixa de ser nosso trabalho. Então, acredito que, se possível, conseguir aí um trabalho em umas horas mais flexíveis, em um momento diferente para você conseguir levar a clínica durante o dia. Hoje em dia, você não precisa pagar clínica, aluguel de clínica, né, para atender, então o online vem facilitando isso também, né, para a gente conseguir ter acesso a cliente, a clínica, a retorno financeiro, de uma maneira menos sofrida do que era aí uns anos atrás. E acredito que isso, estudem, 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 tenham a prática bonitinha, mas para ter a prática bonitinha, você precisa ter a teoria bonitinha também, senão não entra. Imagina minha mãe, que orgulho de mim, gente, eu era uma péssima aluna na escola, eu fui me transformar na faculdade, na pós-graduação, e agora eu sou essa pessoa, mas meu apelido na faculdade era Capitão Nascimento, então, né, olha que agradável estudar comigo. Mas eu acho que tem muito a ver com gostar da abordagem, né? Com entender, com essa Reforçador. com essa identificação. Eu lembro que no meu último ano de faculdade, já lendo coisas de análise do comportamento aplicada, clínica, eu pensava, eu quero ter tempo de estudar essas coisas. Eu não quero estar estudando no último ano, sei lá, estar estudando uma matéria de psicanálise ou neuro, alguma coisa que não era meu foco. Eu quero estar estudando isso. E eu lembro assim, não, quando eu terminar a faculdade, eu vou ler esse livro de clínica, eu vou ler Coerção Suas Implicações inteiro, eu vou ler tudo isso, assim. E é muito prazeroso ler e estudar, porque o conteúdo e a abordagem tem que ser também um local de identificação. E nós temos uma abordagem muito linda, né? Fala sério. Eu acho que depois que você entende, né, Gui, até a questão da análise funcional, assim, você entendeu o que quer dizer ali, você já leu, já estudou, fica muito gostoso de atender. Então, até na nossa prancheta aí, nas anotações, você já vai fazendo, já vai montando, cada um tem a sua O maneira de. raciocínio fica assim também, né? Mas você já vai linkando as coisas, é o meme da Nazaré o tempo inteiro, né? Você vai, meu Deus, está tudo fazendo sentido agora e tal. Então, é imprescindível, de fato, para a prática clínica de excelência e para a prática clínica boa, para engajar os seus clientes, né? Não tem, acho que é imprescindível, assim. E torna tudo muito mais prazeroso quando a gente faz esse desfecho total, assim, junto do cliente. Porque quando você consegue devolver ao cliente de uma maneira coesa, coerente, que aquilo vai fazer algum sentido no contexto dele, é muito prazeroso a devolutiva que você recebe, né? Seja com a melhora daquele quadro, ou seja ainda com a compreensão do cliente sobre aquilo.
Eu tenho alguns clientes que têm aquelas devolutivas, assim, para mim, aqueles feedbacks, assim, eu já até sei que você vai perguntar. O que estava acontecendo para quando eu fiz isso? E o que Falei, Eu adoro que isso acontece com todos, né? é esse Sim, beabá mesmo, vamos conversar sobre isso. E sim. é exatamente, eu adoro isso, é muito Comigo, recompensa. comigo, e a Lara até sabe. Eu sei que nada veio do nada, Guilherme, Nada surge do mas eu nada. não sei te falar o que estava acontecendo. Sim. Os meus também, né? Porque eu bato muito nisso. Nada surge do nada. Nada surge do nada. Acordei mal hoje. Não acordou, não, querido. O que que aconteceu? Vamos entender de onde vem, né? E aí, Mi, acho que você pegou num ponto muito importante que é a gente não faz psicoeducação, a gente não explica para o nosso cliente o que a gente está fazendo, a gente não leva ele ao entendimento do próprio Não processo, é? a gente não está focado em autoconhecimento, então como que a gente não vai falar de teoria, né? Como que a gente não vai ter o domínio disso e saber acho que eu estou ficando redundante já. Gente, nada contra as outras pessoas, acho bom deixar claro, né? Evitem o cancelamento da pobre psicóloga. Mas é uma opinião pessoal, né? Acho que a gente está numa conversa de opiniões, assim. E Não, e não tem como eu estou motivo. muito nesse mundo, né, de dar supervisão, de ter uma galera aí comigo, tal, é uma coisa que eu vejo que eu faço questão de ser diferença na vida desses alunos, né, que eu convivo, assim. E eu acho que eu tava vendo umas questões no Instagram esses dias assim. Se a gente não tem muito bem embasado o que a gente fala, o que a gente devolve com cuidado, nós viramos constelação familiar, que eu tava vendo esses dias, umas coisas assim, se o fulano tem esquizofrenia, é porque em vidas passadas ele foi um assassino e não sei o quê, ou se a pessoa tem autismo. Eu vi hoje, eu não abri esse Reels para assistir, vi umas pessoas compartilhando, Ah, do não autismo, que conversa o não. autismo é morte, não sei o quê, simbólica. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente está dando ouvido para essas pessoas falando, desculpem a palavra, mas falando merda. Nós temos uma análise do comportamento aplicada com evidências para a aba, aplicada ao TEA, vamos trabalhar com ela. A gente está falando de terapia baseada em evidências, análise do comportamento, para falar de processos psiquiátricos, enfim, essas questões. A gente está falando que isso é por causa de vidas passadas, nada contra a crença de ninguém, mas nós estamos falando de ciência, a gente não tem que dar Mas espaço. aí cada um com a sua crença na vida pessoal. Enquanto profissional, a gente misturar isso é totalmente errado, né? A sua vida particular, Exatamente. você acredita no que você quiser, né? Então, ok. Agora, você, enquanto profissional, isso é um desserviço, né? Isso é um crime, Exato, eu acho. Então, são coisas diferentes que a gente tem que aprender a separar, né? exato. Por isso que o estudo previne a ignorância, né? Com certeza. Por isso estudem, gente. Acho que o maior exemplo e a maior lição que a gente pode tirar desse episódio é estude. Você vai sair da graduação estudando mais um pouquinho. É É aí isso. que Vamos fazer de começa. tudo. É aí onde Aí, começa. aí que Mas aí começa. começa com mais liberdade, com É, mais maturidade, talvez com uma diferença ali para os contextos do qual você vai se inserindo. É diferente da faculdade do qual você Você vai vai se inserindo estudar o que depois. você gosta, isso com certeza é uma delícia, mas não, eu quero ser supervisor, eu quero ser professor, quero uma vida acadêmica. Hum, Piorou, né? Então, supervisão, cada cliente tem um caso, tem uma demanda diferente. Eu não tenho nenhum cliente com uma demanda X, mas o meu aluno tem, então vamos de estudo, vamos de entender melhor, achar texto para indicar para essa pessoa. Nunca acaba, gente, é eterno, né? Se você quiser fazer o negócio direito. exato. Se não pode ser fácil, mas também não é de qualidade, né? Eu falo que eu tô virando a tia velha, sabe? Eu tenho um monte de cliente de 20, 19 anos, e falo, gente, escuta a tia, que a tia sabe o que tá falando. E agora eu virei essa tia aqui também, gente, vai estudar, vai, segue a tia. Lari, é isso. A gente queria que você viesse para exatamente reforçar todas essas ideias, assim, de entender que nesse momento pode ser muito angustiante, a gente pode querer trabalhar, mas estudar é tão importante quanto fazer um perfil profissional. Estudar é muito importante do que ter um logo bonito. Estudar é muito mais importante do que querer ganhar seguidores, né? Com certeza, mas sem Uhum. dúvida. Lari, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Santa Contingência. Finalmente veio aí esse episódio.
Posso vir toda semana? Ai, Com Ficar certeza. palpitando em todo mundo? Vou falar, ai, tá bom, deixa eu falar uma coisa agora. vamos, não, a gente, se a gente pudesse, a gente trazia todo mundo e gravava vários episódios juntos, assim. Muito legal. Mas, ó, fica o convite pra gente fazer um episódio sobre psicologia forense, essas questões, assim, que eu também adoro, e a gente pode gravar sobre isso em outra oportunidade. Já quero. Lari, dê suas redes sociais, dê os seus serviços, fale se está a agenda aberta para supervisão, atendimento, onde as pessoas te encontram, fale tudo. Bom, a agenda é apertada, mas é coraçãozinho de mãe, né? A gente vai achando. O guia às vezes vai para a supervisão no horário que eu acabei de voltar do treino. Então, eu tomei banho, lavei o cabelo e chego assim, ó, com a olheira, com a cara de assustada. Então, mas, né, a gente vai se organizando para isso. Tem alguns horários de atendimento, tem alguns horários de supervisão. Tem o nosso grupo, né? Que a gente já está no meio do caminho, mas a gente já tem os próximos planejados, inclusive para esse grupo que iniciou agora, a gente estipulou 3 módulos, mas a gente já tem mais 2 prontos, né? Não sei se podia falar Aí, isso, mas já pessoal. lancei aí. Desculpa, Letícia e Amanda, falei antes da hora. E a gente já tem também a pretensão do ano que vem de começar outro grupo, né? Com a mesma temática, aprendendo a clinicar, né? Chegar aí na questão da clínica. Com teoria também, que fique claro que tem um módulo só disso. Perfeito. Meu Instagram é Larissa Zatti, com 2 T's, psicóloga. Confesso que tive que colar, porque eu já não lembrava mais qual que era meu arroba. E estou sempre por lá, tento manter aí um contato mínimo. Ali também na bio do Instagram tem um link que leva para o WhatsApp e para outras informações. E estou sempre por aqui, né, gente? Quando vocês quiserem, foi um prazer enorme, né? Poder vir aqui conversar, a realização de um sonho, gente. Tô brincando, mas é muito verdade, assim, eu tenho uma admiração enorme. Inclusive, vocês me inspiraram aí nessa questão do grupo, né, tal. Acho que a supervisão é tão legal, falando especificamente da minha relação com o guia aí, porque a gente aprende, né? Ele aprende, eu aprendo, a gente constrói coisas juntos, então eu sou muito fã disso que a gente faz, né? Acho que dá para perceber. Sou muito apaixonada pelo trabalho, loucamente apaixonada pela nossa abordagem e gostaria de levar isso para mais pessoas, né? Que é o que eu tento fazer aí nesses últimos anos. Muito obrigada. Ah, fofa demais. Muito obrigada, Lari. Acho que o Gui traz você muito viva, não só aqui no Santa Contingência, como no GEAC, assim. Se tem alguém que não se relacionou com você diretamente, de alguma forma, com partes da sua personalidade, de você, se relacionou pela fala do Guilherme. Então, dar voz e dar um rostinho para a Larissa Zatti, que ele tanto cita nisso aqui, é quase que poético para a gente nesse episódio. Ai, gente, que emoção, vou chorar. Eu estou emotiva nesses últimos dias. Estou muito, muito feliz mesmo. Que gostoso. Parabéns. Vocês são aí, né, alguns anos formados depois que eu, poucos anos, né, porque também não sou tão tia velha assim, eu já tenho uma certa idade, né, mas é muito legal ver que vocês também estão nessa iniciativa de levar a mesma ideia, né, para a galera, conhecimento, uma clínica legal, enfim. Parabéns. Sim, eu acho que o GEAC nasce disso, nasce para isso, na verdade, o podcast nasce disso, de levar um pouquinho de análise do comportamento para que as pessoas possam escutar, entender e quebrar alguns preconceitos. A gente nem falou sobre preconceitos nesse episódio, mas a gente sabe que é uma abordagem ainda muito pautada por preconceitos. Mas, enfim, Lari, obrigado de novo pela presença e por ter aceito o nosso convite. Foi demais, adoramos o episódio. E se você que está escutando esse episódio no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu já falei que eu tô adorando essa coisa de gravar para o YouTube, porque a gente pode brincar um pouquinho de YouTuber, né? Então, eu sempre quis falar isso. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Ativa o sininho. Ativa o sininho. É verdade, essa eu não lembrava. Agora, se você está escutando isso nas plataformas digitais, enfim, qualquer uma delas, posta no Spotify, posta no Instagram, marca a gente que a gente vai compartilhar, a gente adora conversar, e fala pra gente o que vocês acharam do episódio também. Se foi legal, se a gente foi cancelado, se vocês acharam as perguntas e as questões polêmicas. O que nós mais gostamos de fazer é discutir, conversar,
e nós sempre gostamos de deixar um pouco de polêmica para trás. A gente faz isso desde o 4º episódio, quando a gente trouxe questões de política. Então, estamos acostumados também a debater, então venham falar conosco. Para seguir a gente, nós somos @santacontingênciapod no Instagram e também @geacpp no Instagram. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Lari. E até a próxima. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Obrigada. Tchau, tchau.